Você gosta das nossas histórias quentes? Se a resposta é sim, digita sim nos comentários e se preparem, a história de hoje já irá começar. A porta do quarto foi trancada com brutalidade, fazendo o espelho estremecer na parede. Você vai casar comigo nem que eu tenha que te amarrar no altar, sua ingrata. A voz de Maurício soou como uma sentença. Ana sentiu o coração martelar. O vestido de noiva estava colado à sua pele suada, e as lágrimas manchavam a maquiagem cuidadosamente aplicada horas antes. A cerimônia começaria em menos de 1 hora. Mas aquele não era um casamento, era uma prisão. Ele tinha prometido amor, mas entregou o controle. Com gritos, com ameaças. Agora, o homem que um dia dissera querer protegê-la, era o mesmo que a obrigava a obedecer. Eu sou sua promessa. Sua propriedade. Ele dissera ontem à noite, segurando forte demais seus pulsos. Mas Ana não seria de ninguém à força. A janela era pequena, mas suficiente. Com o coração aos pulos, ela arrebentou os grampos do coque, rasgou a barra do vestido e escalou com dificuldade, sentindo o zíper cortar sua pele. Quando alcançou o outro lado, caiu na lama, sujando o branco com o barro frio da estrada. Chovia. O céu parecia chorar com ela. Correu sem olhar para trás, os pés descalços cortados pelas pedras, o corpo tremendo. Um caminhão buzinou ao longe, e ela acenou, desesperada. O motorista parou, mas o olhar dele a fez recuar. Lascivo. Perigoso. Quando ele desceu e tentou segurá-la pelo braço, Ana reagiu com um grito e saiu correndo para dentro da mata. Correu até as pernas não aguentarem mais. Foi quando a viu, uma cabana velha, de madeira escura, coberta por folhas secas e cercada por árvores densas. Um refúgio? Ou uma armadilha? Cambaleando, bateu na porta. Ninguém respondeu. A dor nas pernas era intensa. Os olhos pesavam. O frio da chuva havia vencido sua resistência. Ana desabou no alpendre, molhada, suja e trêmula, sussurrando uma última prece antes de tudo escurecer. Quando os olhos se abriram novamente, havia calor, lençóis grossos, o estalar de uma lareira, e um cheiro de café forte. Ela tentou se sentar, mas o corpo protestou. Olhou em volta, móveis rústicos, uma pele de animal estendida no chão, paredes de madeira bruta. E então, a voz. Grave. Rascante. Quente como fogo. Donzelas perdidas costumam atrair lobos por aqui. Ana virou o rosto e viu. Um homem. Alto, imenso, com barba por fazer e olhos tão intensos que pareciam perfurar sua alma. Usava uma camisa aberta, deixando o peito largo à mostra, e tinha uma cicatriz marcando a mandíbula. Quem é você? Ele não respondeu de imediato. Caminhou até ela com passos firmes, pegou uma caneca e estendeu. Café. Bebe. Tá viva por pouco. Eu preciso ir embora, por favor. Ele cruzou os braços e encostou na parede, encarando-a. Vai sair para onde, no meio do nada, vestida de noiva e com cara de quem fugiu de um enterro? Ela sentiu as lágrimas voltarem. Mas não disse nada. Não ainda. O homem deu de ombros e se virou. Fica. Só hoje. Depois a gente resolve se você é problema, ou só uma donzela perdida demais para ser devolvida. Ana engoliu seco. Ela estava na cabana de um estranho. Um homem que parecia mais fera do que gente. Mas ali, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se protegida. O cheiro de lenha queimada ainda impregnava o ar quando Ana despertou na manhã seguinte. Estava vestindo uma camisa larga e limpa, definitivamente não era dela. O tecido grosseiro tocava sua pele nua sob os lençóis, e isso a fez estremecer. Levantou devagar, pisando na madeira fria do chão. O vestido de noiva, agora seco, pendia sobre uma cadeira, rasgado e irreconhecível. Ao lado da lareira, havia botas grandes e sujas de barro, e uma espingarda encostada na parede. Tudo ali dizia: território masculino. Brutal. Selvagem.
Ao abrir a porta do quarto, encontrou o homem sentado à mesa, cortando um pedaço de pão com uma faca de caça. Os músculos do braço se contraíam sob a camisa enrolada até os cotovelos. Ele levantou os olhos devagar, como um predador farejando o ar. Dormiu bem, noivinha? Meu nome é Ana. Ele mastigou por um instante, sem pressa. Eu não perguntei. A grosseria dele a fez recuar um passo, mas ela se manteve firme. Precisava manter a coragem. Estava sozinha, no meio do nada, na casa de um homem que podia muito bem ser um lobo disfarçado de gente. Eu posso ir embora hoje. Se me disser onde estou. Ele riu. Um som rouco e zombeteiro. Você acha que tá onde, princesa? Isso aqui é a serra. 10 quilômetros de mata até a estrada mais próxima. Sem carro, sem celular. E sem força nas pernas para andar tudo isso. Ela sentiu o desespero subir pela garganta. Mas o homem apenas se levantou e caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância. A altura dele era esmagadora. O calor que emanava de seu corpo a fez prender a respiração. E havia algo nos olhos dele, não era só desprezo. Era um interesse sombrio. Uma fome contida. Você invadiu meu território, donzela. Tá achando que pode entrar, deitar na minha cama quente e sair como se nada? Ela engoliu seco. Eu só queria me esconder, só por uma noite. E agora quer ir embora? Sem pagar? Ele inclinou o rosto, os olhos percorrendo o dela até a boca. Acha que não percebo? Você fugiu de alguma coisa. Talvez de alguém. Mas aqui, você é minha responsabilidade agora. Eu não sou sua. Ela explodiu, a voz tremendo de raiva e medo. Ele sorriu de lado. Um sorriso perigoso. Ainda não. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O instinto dizia que ela deveria fugir. Mas havia algo nele, uma brutalidade crua, uma força protetora que lhe causava medo e fascínio ao mesmo tempo. O que você quer de mim? Sussurrou. Quero que fique longe das minhas ferramentas, não mexa no celeiro e não tente fugir, ele respondeu com frieza. O resto, a gente descobre com o tempo. Antes que ela pudesse retrucar, ele virou-se de costas e saiu, a porta batendo atrás dele como uma sentença. Do lado de fora, o vento cortava as árvores e uivava como um lobo selvagem. Ana permaneceu ali, com o coração aos saltos. Sentia-se uma prisioneira, mas também sentia que, pela primeira vez, alguém estava disposto a lutar por ela, mesmo que fosse um lobo rude, solitário e perigosamente intenso. E algo dentro dela, algo que ela nunca havia sentido antes, começava a despertar. A tempestade caiu sobre a serra como um rugido dos céus. Raios cortavam o céu, e trovões faziam a cabana vibrar. Ana encolheu-se no canto da sala, coberta apenas por um cobertor grosso. O barulho das árvores sendo açoitado pelo vento era assustador. O homem, ela ainda não sabia o nome dele, entrou encharcado, a camisa colada ao corpo, revelando cada músculo sob a pele quente. Trazia lenha nos braços e um olhar sombrio. A estrada tá bloqueada. Deslizamento. E o que isso significa? Que você vai ter que ficar aqui. Por tempo indeterminado. Ela assentiu em silêncio. O fogo na lareira estalava, lançando sombras dançantes nas paredes. Ele tirou a camisa e jogou no chão, revelando o peito largo, o abdômen marcado, a cicatriz que cruzava sua costela esquerda. Ela desviou o olhar, mais tarde demais. Ele notou. Tá olhando o quê? Nada. Donzelas que mentem costumam se perder no mato. Ela não respondeu. O silêncio entre eles estava carregado. O ar parecia denso, quase pegajoso de tanta tensão. Ele se aproximou, agachando-se diante dela. Seu cheiro era amadeirado, quente. Ana podia ouvir a própria respiração acelerada. Seus dedos tremiam sob o cobertor. Você tá com medo de mim? Ela hesitou, mas a resposta veio sincera. Não.
Tô com medo de mim mesma. Ele franziu o senho. Por quê? Porque nunca desejei alguém assim. Tão rápido. Tão forte. Os olhos dele brilharam com algo primitivo. E então, ele a puxou com firmeza, mas sem violência, fazendo o cobertor escorregar. Seus corpos se tocaram, pele quente contra pele quente. O coração dela disparou. Eu sou um homem bruto, donzela. Um lobo que não sabe brincar com delicadeza. E eu sou uma virgem que cansou de fugir. Foi o suficiente. A boca dele encontrou a dela com fome. O beijo foi urgente, molhado, possessivo. Suas mãos exploraram as curvas do corpo dela como se precisassem memorizar cada detalhe. Ele a ergueu no colo como se fosse leve e a levou até o quarto, até a cama quente onde ela havia despertado horas antes. Deitou-a com cuidado, mas seus olhos queimavam com intensidade. Tem certeza? Ele murmurou, com a voz rouca. Tenho. Ele a despiu lentamente, como se arrancasse não só o tecido, mas todos os medos que ela carregava. A cada toque, Ana sentia-se menos noiva abandonada e mais mulher desejada. Quando ele a tomou, foi com intensidade e reverência, como se ela fosse sua primeira e última chance de amor. A dor foi breve. O sentimento avassalador. Ela arqueou o corpo sob ele, as mãos cravando nas costas largas, o nome dele escapando em um sussurro que nem mesmo ela sabia que conhecia. Davi. Ele parou por um segundo, os olhos cravados nos dela. Você sabe meu nome? Está escrito no seu olhar. Forte. Solitário. Proibido. Ele sussurrou contra o pescoço dela, e a tomou mais profundamente. Ali, naquela cama quente, entre sussurros abafados e promessas silenciosas, Ana deixou de ser uma fugitiva. Passou a ser dela. Dele. Deles. Quando os corpos finalmente se acalmaram, ele a envolveu em seus braços fortes. Se alguém ousar te procurar, donzela, vai ter que passar por mim. E eu sou o lobo mais brutal dessa serra. Ana sorriu, fechando os olhos. E pela primeira vez quis ser devorada. O dia amanheceu cinzento e silencioso. A tempestade havia passado, mas dentro de Ana, a turbulência mal começara. Ela despertou com os braços dele ainda ao redor de seu corpo nu, o peito dele colado às suas costas, quente como a brasa de uma lareira acesa. Por um momento, tudo parecia certo. Perfeito. Mas então a realidade voltou, pesada como uma pedra no peito. Ela fugiu do altar. Era uma noiva desaparecida. E agora estava na cama de um homem que mal conhecia, em uma cabana isolada, cercada por segredos e brutalidade. Ela se levantou devagar, cobrindo-se com um lençol. O cheiro do momento que viveu ainda pairava no ar. Davi permanecia deitado, os olhos entreabertos, observando cada movimento dela com intensidade silenciosa. Vai fugir de novo, donzela? Eu não fugi de você, ela respondeu. Fugi de um homem que me ameaçava, que me fazia sentir presa. Mas agora... Ela se calou. Porque agora estava presa de outro jeito. Ele se sentou na cama, o lençol caindo até a cintura, revelando o corpo másculo e marcado pelo trabalho duro da vida na fazenda. Mas seus olhos estavam frios. Guardavam uma dor antiga. Você não sabe quem eu sou, Ana. Não sabe do que sou capaz. Então me conte. Ele respirou fundo, como se lutasse contra demônios invisíveis. Já amei uma vez. Achei que podia ser um homem comum. Fazer promessas. Construir uma vida. Mas ela me traiu, com meu irmão. Desde então, essa fazenda é tudo que me resta. E meu coração, bom, esse morreu junto com aquela ilusão. Ana sentiu um aperto no peito. Ele falava com tanta frieza que doía ouvi-lo. E por isso você se esconde aqui, sozinho? Feito um lobo machucado? Ele a encarou com raiva, mas também com um brilho estranho no olhar. Um fogo que ameaçava consumir tudo. Eu sou o lobo, donzela. E você
Você está cruzando a fronteira da minha floresta. Talvez porque eu também esteja ferida. Talvez porque eu precise de alguém que me queira de verdade, não só para exibir no altar. Ele levantou-se e caminhou até ela, tomando seu rosto entre as mãos. Eu não sei amar como os outros. Não sei fazer juras, nem escrever poesias. Mas quando desejo algo, eu protejo. Eu possuo. Eu tomo. Ela ofegou, os olhos fixos nos dele. Então me tome de novo. Mas dessa vez, me diga que eu sou sua. Ele se aproximou ainda mais, colando os lábios ao dela num beijo lento, carregado de emoções contidas. Você já é minha. Mesmo que ainda não saiba disso. Mas antes que o beijo pudesse se aprofundar, o som de um carro ao longe rompeu o silêncio da serra. Davi virou-se num impulso, os músculos tensos. Tem alguém subindo a trilha. Você acha que me encontraram? Ele pegou a espingarda e olhou pela janela. Se for quem eu acho, ele não vai sair vivo daqui. Ana sentiu um arrepio na espinha. O lobo estava prestes a proteger sua donzela com garras e dentes. E ela, mesmo assustada, sentiu-se desejada como nunca antes. A adrenalina estava nas alturas em suas veias, aquele homem era sua barreira, o seu super-herói, o homem que a protegeria de todos. Fique aqui. A voz de Davi saiu como um rosnado. Ana tentou segui-lo, mas ele a segurou pelo braço com firmeza. Eu disse, fique. Os olhos dele queimavam. O lobo estava desperto. Do lado de fora, o som do motor do carro ecoava mais próximo. Um homem gritava seu nome. Ana. Eu sei que você tá aí. Volta comigo agora ou vai se arrepender. Ela congelou. Era Roberto. O noivo abusivo. Ela não teve tempo de pensar. Davi saiu como um raio, o corpo imenso coberto apenas por uma camisa aberta e as calças jeans, os pés descalços pisando o chão molhado da trilha. Ana correu até a janela. Viu os dois se encarando. Davi armado, Roberto desafiador. Essa mulher é minha, ouviu? Gritou Roberto. Davi não hesitou. Deu 2 passos à frente e enfrentou ele. Ela era sua. Agora é minha mulher. E se você der mais um passo, eu te enterro aqui mesmo, sob o barro dessa terra. Roberto arregalou os olhos. Isso é sequestro. Vou chamar a polícia. Chame quem quiser. Mas ninguém vai tirar minha esposa de mim. Ana sentiu o coração parar por um segundo. Ele a chamou de esposa? Roberto deu um passo para trás, intimidado pelo olhar feroz de Davi. Em seguida, voltou para o carro e arrancou pela trilha enlameada, deixando apenas o som dos pneus girando em falso. Davi voltou, respirando pesado, a camisa colada ao peito, os olhos selvagens. Assim que cruzou a porta, Ana correu até ele. Você fez isso por mim? Ele a puxou contra o peito. Eu teria matado por você, Ana. Não deixa esse seu olhar assustado me confundir. Eu sou bruto. Mas por você, eu viro fera. Ela se agarrou a ele. Eu não quero mais fugir. Só quero estar onde você estiver. Os olhos dele suavizaram por um instante. Então vamos embora. Agora. O quê? Se ele voltou uma vez, vai voltar de novo. E da próxima, talvez traga a polícia, ou coisa pior. Eu conheço homens assim. Eles não aceitam perder. Então eu vou te esconder num lugar onde ninguém te ache. Você vai me sequestrar? Um sorriso de canto surgiu no rosto dele. Considera isso um rapto, donzela? Ou um pedido de casamento à força? Mas se você não quiser ir, é livre. Ela sorriu, o coração disparado. E se eu disser que aceito? Aí você não será mais uma fugitiva. Vai ser minha esposa por escolha. Sem esperar resposta, Davi a pegou no colo com uma facilidade selvagem e a levou até o quarto. Enfiou algumas roupas na mochila, pegou a espingarda e jogou um cobertor grosso sobre os ombros dela.
Vamos sumir por uns dias. Tem uma cabana isolada no alto da serra. Só eu conheço aquele lugar. Ninguém encontra a gente lá. Ana não teve medo. Ao contrário. Sentia-se protegida como nunca. Não era mais a noiva perdida. Agora era a mulher do lobo. Enquanto subiam pela trilha escura, sob a chuva leve e constante, ela se aninhou contra o peito dele, sentindo o coração batendo como um tambor. Me promete uma coisa, Davi? Qualquer coisa. Nunca me devolva ao mundo. Ele apertou o passo e respondeu. O mundo vai ter que me matar antes de encostar em você. A cabana no alto da serra era pequena, rústica, feita de madeira escura e envolta por névoa e silêncio. Um refúgio esquecido pelo mundo. O lugar perfeito para dois corações feridos se esconderem e se encontrarem por inteiro. Davi acendeu a lareira. O fogo crepitava enquanto a chuva caía lá fora, criando um ritmo suave, hipnotizante. Ana sentou-se na única poltrona, os olhos fixos nele. Ali, sem ameaças, sem correria, sem passado, só os dois e aquela tensão ardente que se acumulava desde a primeira noite. Você está quieto. Ela murmurou. Estou tentando me controlar. Controlar o quê? Ele caminhou até ela, parando à sua frente. Você. A voz saiu rouca. Essa maldita vontade de te tocar o tempo todo, de te manter colada em mim, de te fazer minha de novo, de um jeito que você nunca mais consiga sair da minha pele. Ana sentiu o corpo inteiro reagir. Ela se levantou devagar, os olhos presos aos dele. Então não se controle. O lobo despertou. Davi a pegou pela cintura e a ergueu como se ela fosse feita de seda. A boca dele encontrou a dela com fome. Mas dessa vez, não havia pressa, nem raiva, nem urgência. Era desejo cru, quente, um amor proibido se tornando inevitável. Ela foi colocada sobre a cama simples da cabana, onde cobertores grossos aqueciam o frio da serra. Ele se deitou sobre ela, devagar, como se quisesse decorar cada centímetro de sua pele. As mãos grandes deslizaram pela cintura, pelos quadris, subindo pelas costas. Ainda tem certeza? Sussurrou ele, a respiração entrecortada. Tenho. Nunca estive tão certa de algo na minha vida. O corpo dele cobriu o dela com calor, desejo e força contida. E quando os dois se uniram, foi como se o mundo tivesse sumido. Não havia mais fuga. Não havia mais medo. A cama rangeu sob seus corpos. A lenha estalava no fogo. O vento assobiava lá fora. Mas dentro da cabana, o amor era brutal e doce ao mesmo tempo. Ana o puxava para mais perto, o coração acelerado, o corpo entregue. E ele a tomava com um cuidado feroz, como se cada toque fosse uma promessa. Como se ela fosse feita de algo sagrado. Você é minha. Ele murmurava entre beijos. Minha donzela. Minha mulher. Minha vida. Ela chorou. De alívio. De amor. De pertencimento. Porque mesmo naquele lobo bruto, ela havia encontrado lar. Horas depois, deitados lado a lado, com o corpo ainda quente do amor feito, ela virou-se para ele. Quando tudo isso passar, quando for seguro voltar, o que vai ser de nós? Ele puxou-a para mais perto, a barba roçando sua pele sensível. Vai ser você acordando comigo todos os dias nessa cama quente. Vai ser eu te chamando de esposa. Vai ser essa cabana cheia de filhos correndo e a lareira acesa todas as noites. Você me quer tanto assim? Ele colou os lábios à testa dela. Eu te quero mais do que minha própria liberdade. Ela sorriu, o coração apertado. Ele a queria como um homem que não sabe viver sem sua fêmea. Como um lobo que escolheu uma única mulher para chamar de sua. O céu clareava atrás das montanhas. Os primeiros raios de sol invadiam a cabana, dançando sobre os lençóis amassados e os corpos entrelaçados. Ana acordou com o som de pássaros e o calor do peito de Davi sob sua bochecha. Ele ainda dormia, os braços a envolvendo como correntes feitas de segurança e desejo.
Nunca na vida ela tinha se sentido tão protegida. Tão amada. Mas o encanto da cabana isolada logo foi interrompido por um barulho ao longe. Davi despertou num instante, os olhos de lobo atentos. É só o vento? Ela perguntou, com a voz sonolenta. Ele negou, se levantando rápido. São eles. Ela gelou. Roberto? E a polícia? Aposto que ele não aceitou a perda. Davi caminhou até a janela. Um carro preto aparecia ao longe, tentando escalar a trilha estreita. Ele bufou. Eles não vão conseguir subir até aqui com aquele carro. Mas vão vir a pé. Ela se levantou, apavorada. E agora? Davi se virou, olhando para ela com uma firmeza inquebrável. Agora eu assumo o que sinto. E enfrento o que for por você. Você vai se entregar? Não. Ele cruzou os braços. Eu vou lutar. Mas, antes que ela pudesse protestar, Davi caminhou até a cama, se ajoelhou e segurou sua mão. Ana, você quer fugir para o mundo de novo, ou quer construir um aqui comigo? Um mundo só nosso, sem promessas vazias, sem dor, só com amor e essa cama quente todas as noites. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você está me pedindo em casamento? Tô te dizendo que você já é minha esposa, desde o instante em que cruzou aquele portão e me enfrentou com esses olhos de tempestade. Ela sorriu, ajoelhando-se à frente dele. Então me prometa que nunca mais vai me deixar. Prometo. Por tudo que sou. Você é a única mulher que esse lobo vai amar. Até o último suspiro. Eles se beijaram com paixão e urgência, selando a promessa entre dois mundos que nunca deveriam ter se cruzado, mas que o destino juntou com brutalidade e desejo. Horas depois, quando os policiais finalmente chegaram à cabana, encontraram apenas o silêncio e o cheiro de lenha queimada. Davi e Ana já tinham partido, montados num cavalo, sumindo entre as trilhas escondidas que só ele conhecia. No lombo do animal, ela ria, abraçada às costas dele, com um vestido leve voando ao vento e um anel de prata simples no dedo. Para onde estamos indo agora? Ela perguntou, encostada nele. Pro lugar onde você sempre pertenceu. Ao meu lado. Ele virou-se ligeiramente para ela, com um sorriso selvagem. Você é minha, Ana. Minha donzela, minha esposa, minha loba. E ali, sob o céu aberto e as montanhas silenciosas, ela soube, não havia mais medo, nem fuga. Ela tinha sido tomada pelo lobo, e amada como nenhuma mulher jamais foi. E Ana já sabia que naquele momento, as noites quentes, a dança entre os corpos, já havia gerado um semente dentro dela e em breve ele seria chamado de papai. Apaixonados do Tubefux, me conta o que acharam dessa história. Você amaria na cabana um homem como o Davi? Se a sua resposta for sim, escreve nos comentários sim. Vejo você na próxima história. Tchau, tchau.